Eu estava no táxi e me ligam de novo e me dizem: senhora, é que a Alejandra já não tem sinais. E eu fiquei tipo: peraí, como assim? Em que momento? Perguntei: como assim ela não tem sinais? Vou ao hospital. Informaram que minha filha faleceu. Eu respondi: não, não é possível, minha filha não está morta. Minha filha não está morta. Retire o tubo da boca dela que minha filha vai falar comigo. Quer dizer, minha filha vai dizer que foi agredida e está viva. E aquele senhor vira e fala coisas para ela e faz assim. Não, quer dizer, ele fez assim literalmente, dá para ver no vídeo como ele faz assim. Eu digo para vocês, quer dizer, é mais do que óbvio, né? Aquele cara pega a arma e atira na cabeça dela. Minha filha cai. Depois que ela cai, atiram de novo e acertam outro no tórax dela. Tive que ir buscar as coisas da minha irmã, uma mala, e chegar ao local onde o corpo da minha irmã ficou, e ainda estava lá a mancha de sangue. Não existe dor maior na vida para um pai do que perder um filho, e depois de mais de 5 anos. Isso é o que a dona Teresa e seu filho Brian Calvo tiveram que sofrer, que neste vídeo nos contam a história de Alejandra Calvo, que foi vítima de feminicídio. No dia 16 de abril de 2020, dia em que suas vidas mudaram para sempre, Alejandra foi tirada deste mundo da maneira mais baixa e injusta. Meu nome é Teresa Calvo. Sou mãe de Alejandra Calvo, vítima de feminicídio em 16 de abril de 2020 em Los Héroes, Iztapalucán. Ela viveu, quando criança, viveu situações, porque, bem, eu engravidei muito jovem, sabe? Eu, com 19 anos, já tinha 3 filhos. Então, literalmente, meus 2 filhos mais velhos não cresceram comigo. Ela cresceu com uma das minhas tias em Iztapalapa, por causa de eu ter engravidado. Quando jovem, eu sempre fui meio bagunceira, sabe? Tipo, eu realmente não cuidei dos meus filhos, pra ser sincera. Ela não cresceu comigo, só veio morar comigo depois. Toda a infância dela foi com minha tia. Ela passou toda a infância e o ensino fundamental com minha tia. Quando ela terminou o ensino fundamental, minha tia faleceu, então minha filha veio morar comigo. Aos 12 anos, não sei. Eu acho que o amor entre mãe e filha, ou o laço que existe, acontece naturalmente. Foi muito difícil para nós nos adaptarmos. Ela veio morar comigo bem na fase mais rebelde, né, o ensino fundamental. Mas acho que nosso amor surgiu desde o primeiro dia em que ela nasceu. Essa conexão que sempre existiu, ninguém nunca conseguiu tirar da gente, né? Mesmo sem morarmos juntas, ela sempre soube a verdade. Meus filhos sempre souberam como eu fui, por que não estiveram comigo, por que vieram ficar comigo só depois de certa idade. Porque eu sempre disse, ou seja, quando você engravida jovem, no final das contas você tem a mentalidade de uma garota, e eu engravidei numa fase em que eu ainda era uma garota, uma menina. Não, eu ainda me interessava por outras coisas, minha família sempre me apoiou com meus filhos. Sim, cometi muitos erros como mãe e como adolescente. Quando ela chegou ao meu lado. Bem, eu também sabia que era responsável por não ter estado com ela. Então, por isso, tentei me adaptar mais ao jeito dela. Mas a conexão foi imediata. Quer dizer, a gente se deu super bem. A gente contava tudo uma para outra. Ela estudou o ensino fundamental. Foi difícil, sim. Mas eu acho que esses 3 anos do ensino fundamental foram meio complicados, porque é a idade mais difícil dos adolescentes, né? A gente brigava muito. Apesar de termos uma relação legal e nos darmos bem, brigávamos bastante. A gente discutia muito porque ela tinha o mesmo temperamento que eu, sabe? O fato de ela dizer que era azul e eu discordar, dizendo que era preto, era um conflito, mas no final do dia sempre, se eu errava, eu dizia, me perdoa, meu amor, eu errei. E se ela errava, também tinha maturidade para me dizer, mamãe, me perdoa, eu errei. Talvez o bom, né? A culpa de não ter estado com ela por tantos anos. Então eu quis recuperar todo esse tempo quando ela veio ficar comigo, né? E eu acabei permitindo para ela, mas sempre era até certo ponto. Quer dizer, ela sabia que se eu dissesse que meus filhos são iguais, sabem que se eu digo não, é um não definitivo.
Mas ela sempre me convencia, quer dizer, não sei por que ela tinha esse poder sobre mim, né? Se eu dizia, não, Alejandra, você não vai. Ela respondia, ah, vai, mãe. Isso me convencia, tá bom, vai então. Ela sempre dizia onde e com quem estava, mandava fotos e mensagens. Sempre dei a ela a liberdade de tomar suas decisões, mas eu sabia o que ela estava fazendo. Ela era uma menina muito alegre, né? Era muito amiga, sociável, tinha um coração enorme, porque ninguém pode me dizer que não. Minha filha sempre foi muito desprendida, muito desprendida. Ela era uma amiga muito boa amiga. Olá, meu nome é Brian Calvo e sou irmão de Alejandra Calvo, vítima de feminicídio em 16 de abril de 2020, em Los Héroes, Iztapalucán. Minha irmã, bem, ela era uma menina muito extrovertida, ou seja, ela realmente não tinha medo de nada. Acho que dos três, a mais ousada, a mais corajosa, a mais para tudo, era ela. Porque ela nunca foi de ficar, tipo, debaixo das saias da mãe ou do pai. Ela sempre era do tipo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E reitero o fato de que ela era a única mulher, a queridinha da casa, e reforço que isso era algo natural que nasceu com todos nós. Não é como se fosse algo forçado. Fazíamos isso só por ela ser mulher, nossa irmã, e porque todos nos reuníamos. Nos dava vontade de sempre estar com ela, de mimar minha irmã, porque, repito, ela vinha da dor, da perda da minha tia. Mudar de casa, novo lugar, novas pessoas. Bem, nós éramos completamente diferentes, fomos educados de formas diferentes, até mesmo antes de nos adaptarmos, no começo foi difícil, mas, repito, era mais como... Se minha irmã queria que a gente brigava, minha mãe, quando meu pai não estava, minha mãe ela estava trabalhando, minha mãe sentava na cabeceira da mesa e se eu me sentasse ao lado dela, ela fazia birra. E a gente não podia comer até que eu saísse do lugar, para que ela pudesse sentar ao lado da minha mãe. Se eu queria comer, não sei. Sopa, por exemplo. Ela queria caldo, então tinha que obedecer. E, reitero, era algo muito natural. A relação entre ela e eu era próxima. Porque realmente havia a confiança de ela chegar e conversar comigo sobre as coisas. E sempre teve a confiança de vir até mim e me contar absolutamente tudo. Ela me contava tudo. Eu soube quando ela foi embora, quando ela engravidou da menina, eu soube. Porque eu dei permissão, ela engravidou em Acapulco e eu dei permissão para ela ir a Acapulco. Dessa vez, fomos porque ela engravidou em Acapulco enquanto pintávamos a casa. Ela ainda tinha 17 anos, quase 18. Estávamos pintando a casa quando minha filha perguntou: mamãe, posso ir para Acapulco? Mas desse jeito. E eu disse: ai não, filha, você está muito errada, está louca, como assim, não é? Já iam ser mais ou menos 5 da tarde. Disse não. Ela insistiu: não, vai mamãe, vou com amigos. Eu disse não. Ela insistiu: vai mamãe, deixa eu ir. E repeti: não, Alejandra, você não vai. E sozinha, menos ainda, ela chorou e disse: ai mamãe, olha. Então ligaram para ela. Era a pessoa com quem ela ia sair. A mãe me liga e diz: senhora, sou fulano de tal. E então quero ver se a senhora dá permissão para Alexandra, que vai vir para Acapulco. Olha, eu estou aqui trabalhando. Ela tentou me enrolar falando muito e eu disse: não, deixa eu pensar e conversar com o pai dela. Então eu falei com meu marido: o que você acha? Ele disse: não é que você a impeça. Eu respondi: tudo vai passar. Se eu negar, ela vai dizer: mamãe, vou à loja e sair mesmo assim. Eu digo: vai ser pior porque não vou saber. E ela vai me ligar até que eu atenda. Eu digo: olha, melhor, a gente tem que deixá-la ir e então a levamos para a rodoviária e vemos o que acontece. Ele se irritou e disse: como quiser. Então falei para a Alejandra: tá bom, eu falo: olha, vamos fazer uma coisa, filha. Eu vou te dar permissão, mas a gente vai te levar até a rodoviária e você vai pegar o ônibus e quando chegar vai me avisar e tudo mais. Não, tudo bem. E aí eu fui, a gente foi deixá-la lá. Ela chegou em Acapulco, me ligou, mandou fotos e foi embora. Ela voltou 2 dias depois e depois disso não soubemos mais nada. Mas a gente soube que ela engravidou lá porque 2 meses depois ela já estava grávida. Soube desde o primeiro mês que ela não menstruou, pois nossas menstruações vinham nos mesmos dias. Quer dizer, eu menstruava e 8 dias depois ela começava, então já era algo bem normal entre a gente.
E no primeiro mês eu falei, olha, Alejandra, eu já terminei, viu? Depois falei, não se faça de boba, filha. Os absorventes são iguais. Ai, mãe, você tá louca. Passou o segundo mês e eu disse, Alejandra, já faz 2 meses e você ainda não menstruou. Ela me olha. Ai, mãe, falei, você ainda não menstruou. No terceiro mês ela sai e digo, Alejandra, vem aqui. Ela pergunta, o que foi, mãe? Respondo, você está grávida de 3 meses, meu amor. E ela fica me olhando e me diz, ai, mãe, não é verdade que você está grávida, meu amor. E ela fica assim e começa a chorar. E eu digo, por que você está chorando? E ela me diz, é porque eu te decepcionei, mamãe. Ela diz, eu te desapontei? Fiquei assim e a abracei dizendo, a quem você decepcionou, meu amor? A você, mamãe. Ai não, mamãezinha, mas de jeito nenhum, princesa. Não, de jeito nenhum. Eu já sabia da gravidez desde o primeiro mês, meu amor, mas queria que você me contasse. Sem problema, meu amor. Te amo, te adoro. E enquanto eu existir, você e seu bebê não vão faltar nada. Ela me conta. Já que ela conversou com a mamãe, ela me disse, ah, sim, exatamente assim, porque ela não sabe como fazer algo bonito desse jeito. Exatamente assim. Ela chegou e me disse, você vai ser tio. No começo, da minha parte, foi tipo uma raiva, entre aspas, porque eu pensava, é uma menina, não pode ser mãe. Depois minha mãe falou comigo e disse, já era. Só precisa apoiá-la e estar com ela. Foi maravilhoso porque tem uma foto em que pintei a barriga da minha irmã e escrevi, olá, sou Nelly. Eu não morava lá na casa, então não estive tão presente. Você querer que eu fosse tio foi algo muito bonito para mim, me traz nostalgia por esse momento especial. Porque no fim ela deixou algo dela para nós. Eu a levava todo mês ao ginecologista, fazíamos ultrassons e exames. Quer dizer, ela fez todo o acompanhamento da gravidez, ela se cuidou e eu acompanhei ela. E quando ela deu à luz, nós a levamos ao hospital. Meu marido e eu fomos quem a levamos ao hospital. O pai da menina cuidou de absolutamente tudo. E eu pude ficar no quarto do meu bebê, porque eu entrei na cesariana da minha filha. Eu estive com ela quando ela fez a cesariana e daí eu não desgrudei mais da menina. A bebê sempre viveu comigo, desde que nasceu sempre viveu comigo. Minha sobrinha nasce. Eu estava trabalhando no Politécnico e minha mãe me avisou que ela tinha nascido e só. Então fui do Politécnico e ainda estava louco para ver minha irmã e a menina. Veja só, quando a Alejandra teve a menina, antes de ela dar à luz, ela me disse, mãe, quem vai trabalhar, você ou eu? Eu tinha um salão de beleza naquela época, então eu disse, bom, eu filha, né? Já que eu tenho o salão, eu disse que seria eu. Ela falou, não mãe, fecha o salão, eu trabalho e você cuida do bebê. Eu perguntei, como assim, filha? Ela respondeu, vai lá mãe, eu aceitei. Por causa dela, fechei meu negócio. Ela tinha 19 anos quando... Não, 18 quando teve o bebê. E é que a vida dela, bem, foi igual. Quer dizer, não é como se no período em que ela teve a menina, sim, ela ficou em casa, obviamente, dedicada ao bebê e tudo mais, mas, bem, a menina já... A menina se aproximou mais de mim. Na verdade, eu parecia ter mais jeito com ela do que a própria mãe. Não, porque eu era quem fazia tudo pela menina. Ela disse, mãe, vou trabalhar. Eu respondi, tudo bem, filha. E primeiro ela foi como comerciante e ela trabalhava e eu ficava em casa cuidando do bebê. Mesmo assim, ela depois ia a festas. Às vezes ela dizia, mãe, quero ir para Acapulco, vai, pode ir. Quero ir para Cancún, vai, pode ir. É que eu nunca disse não para ela, sabe? Quer dizer, eu pensava assim, que ela continue se divertindo, ela tem que continuar vivendo a vida dela. Tipo, sim, ela já teve a filha, mas ela me tem aqui. E ela não precisa parar a vida só porque teve o bebê. Na verdade, ela ia voltar para a escola, ela ia voltar a estudar. Bom, isso foi mais para frente. Nesse tempo, deixei que ela continuasse sendo e vivendo como sempre. Ou seja, nunca a limitei ou nunca lhe obriguei a deixar de viver. Fiquei trancada em casa com a menina, pois sempre a ajudei nisso.
Alejandra cresceu em um ambiente que lhe dava várias liberdades, inclusive aquelas relacionadas à sua vida sentimental. No entanto, desde as primeiras fases do relacionamento, a senhora percebeu mudanças em sua filha. Ela ficou mais reservada e a via com menos frequência. A situação se agravou quando Alejandra revelou sofrer agressões e ameaças do parceiro. Assim, a distância entre mãe e filha cresceu, já que Alejandra compartilhava menos coisas. Com Teresa e com o resto de sua família, Ela me chamava de mãe, ela toda semana chegava com fraldas, leite e trazia e comprava roupas e coisas para a filha dela, sempre. A bebê fez terapias de estimulação precoce desde os 3 meses, ainda não tínhamos o diagnóstico, mas ela ia comigo nas terapias de estimulação da filha dela. A menina é atendida no Hospital Federico Gomes e ela ia comigo nas consultas da menina. Se eu não podia ir às consultas, ela levava a filha dela para tomar as vacinas. Ou seja, ela realmente se responsabilizava pelo que precisava fazer com a filha. A única diferença que, bom, ela podia continuar saindo para se divertir, mas sim era responsável com a filha dela. Ela sempre foi muito namoradeira, porque nesse período o pai e a menina cuidava do bebê. Não, ele nunca se afastou da menina, então o pai e ela cuidavam dela. Então não havia conflito em eu ficar em casa para cuidar dela, né? Digo, eu também tinha meu marido, pois ele me sustentava, ou seja, não havia essa necessidade de eu ter que trabalhar. Então ela continuava assim, ela sempre foi muito namoradeira, sempre. É que ela era bonita e era jovem, então eu sempre disse para minha filha, se divirta, viva a sua vida. Quando você se estabilizar com um homem e decidir construir uma vida juntos, meu amor, agora acabou a bagunça, minha filha. Dedique-se ao marido, filha e casa. Enquanto isso, viva a vida, querida, e nunca teve problemas com ninguém. As pessoas com quem ela se envolveu sempre foram pessoas mais velhas do que ela. E nunca teve conflito. Só que já, como no... Em 2019, mais ou menos, ela começou a namorar um garoto mais ou menos da idade dela. Sabia que ela estava com ele, mas nunca o conheci. Ela nunca quis me apresentar. Os namorados dela ou as pessoas com quem ela saía, ela sempre me apresentava, sempre me apresentava, e ele, não sei porquê, ela nunca quis me apresentar. E 3 vezes ela chegou em casa machucada, mas ela me dizia... É que eu sofri um acidente ou é que briguei. Quer dizer, nessas 3 vezes ela meio que justificou, né? Eu dizia, não acredito, Alejandra, se tivesse brigado, teria me contado. Depois eu disse, e também você não é de sair brigando por aí, minha querida. Então também não acredito nisso, falei pra ela. Se eu souber que um cara está te batendo, aí sim teremos problemas, Alejandra. Porque nem eu coloco a mão em vocês, muito menos vai aparecer um cara pra te bater. Não, mãe, imagina, jamais. Eu fiquei sabendo do relacionamento com ele, ou melhor, eu nem sabia o que era esse relacionamento com ele. Por volta do mês de fevereiro, uma noite, não lembro o dia, eu ia sair com meu namorado e chegou a Alejandra na esquina de onde morávamos e ela chegou chorando e me abraçou. Ela não quis me dizer o que tinha acontecido, tipo, de verdade, não me falou nada, só começou a chorar e disse que ele passou dos limites. E como irmão, eu não tive palavras pra dizer a ela, sabe? Tipo, não tinha como um... O que você quer que eu faça? Não tinha como, porque ela nunca foi de contar as coisas pra gente pra não nos meter em problemas. Tipo, ela disse que ia resolver isso. Só fui à loja, comprei 2 cervejas pra ela, fiquei um tempo, abracei, deixei chorar e a levei pra casa naquele dia. Foi assim que soube que ela tinha um relacionamento e estava mal com ele. Ela disse que ele passou dos limites e pelo jeito que a vi, pensei que fosse com o namorado dela. Eu reitero, não dei tanta importância porque minha irmã nunca foi de chegar e falar pra gente, cara, tive esse problema, ou me ajuda, porque nunca foi assim. Bom, é que a convivência, reitero, era boa. Minha irmã e eu brigávamos demais, reitero, porque só quem é irmão mais velho, ou eu, Brian, como irmão mais velho, sempre era como tentar superprotegê-la, tentar impor e coisa do tipo, mas ela, com o jeito dela, nunca se deixou. Você não vai fazer isso? E por que eu não vou fazer? E aí era discussão, e no final das contas eu acabava cedendo porque era ela.
Quando minha mãe ia para a academia, e isso era de vez em quando, eu cuidava da menina, ficava com ela. Eram situações saudáveis da convivência. Reitero o caráter da minha irmã, ela não é mimada nem nada disso. E por todos em geral. Então era como se só existisse a expectativa do que ela quisesse fazer. Uma noite por volta das 11, ela me ligou. Mãe, posso sair? Vou ver aquele... E eu disse, não, Alejandra, você não vai sair. São 11 horas. Ah, mãe, deixa, não vai sair. E nesse dia, realmente, eu não deixei ela sair. Ou seja, por teimosia minha, ela não saiu. Foram 3 vezes que ela chegou assim pra mim. Depois, no dia 19 de... Não, no dia 30 de... No dia 31 de dezembro de 2019, fomos receber o ano novo na casa da minha sogra. Nesse dia, ele falou, mãe, posso levar esse? E eu disse, bom, eu nunca dizia não pra ele. Eu disse, então vai, pode levar. Naquele dia, ele foi com ele à casa da minha sogra. Foi a única vez que eu vi na minha vida, tá? A única vez que eu o vi, mas desde que eu o vi, eu não gostei dele, sabe? Porque ele parecia um moleque. Pois é, todo convencido, meio palhaço, sei lá. E lá na casa da minha sogra tem muita gente. E quando dá meia-noite, é costume todo mundo se abraçar. Tipo, são umas 50 pessoas, mas todos nós nos abraçamos. Nesse dia eu falei, Alejandra, pede pra ele levantar e abraçar. Ela respondeu, não, mãe, não fala nada. Eu insisti, Alejandra, não exagera, ele não precisa ser mal educado. Tipo, pelo menos que ele cumprimente, que diga feliz alguma coisa. Não, mãe, deixa, não fala nada. Eu falei, ai não, Alejandra, que absurdo. Aí ela levantou, deu o abraço e tudo, e voltou a sentar com ele. E dali ela não saiu, ou seja, minha filha dali não saiu mais, ficou com ele. E ela também sempre era muito alegre nas festas, ela dançava com o irmão, tipo isso. Pois é, ela não participava, nesse dia ficou sentada com ele e não saíram dali. E desde então, pra falar a verdade, não gostei dele. Tipo, na minha vida só vi ele 2 vezes, no dia 31 que te falei, no jantar de Ano Novo, e no dia seguinte quando me levaram pra tomar café da manhã. E aí nunca mais vi ele. Até que um dia ele chegou e me disse, mãe, é que eu vou ter que ir embora daqui. E eu perguntei, por quê? Ah, mas antes dela me dizer isso, ela já estava procurando casa, porque ela trabalhava em um bar. E nesse momento, quando foi em 2020, você sabe que foi a pandemia, mas eu te digo que depois que recebemos o ano, porque a pandemia começou... Já, tipo, né, o foco mesmo foi no final de fevereiro, começo de abril, mais ou menos. É quando a pandemia já estava mais forte. E ela me disse, mãe, já vou mudar de trabalho. Já estou vendo uma casa, vou alugar uma casa. E eu perguntei, onde? Ela disse, não, aqui em Santa Bárbara. Santa Bárbara é uma unidade em Iztapaluca. E eu disse, ai não, filha, então não saia de casa. Se você vai sair, vá para longe daqui, que não seja mais aqui em Iztapaluca. Ela disse, mãe, já encontrei a casa. Ela disse, e vai ter 2 quartos? Disse, já vi, tem 2 quartos. Um para você, um para Nelly e um para mim. E eu disse, sim, meu amor, tudo bem. E ainda me perguntou, mãe, você vai morar com a gente? Eu disse, ai filha, como acha? Falei, aqui estão seus irmãos, José. Falei, não posso ir. Vamos, mãe, more com a gente. Eu disse, não posso, filha, vai você. Ela perguntou, vai deixar eu levar a menina? Eu disse, claro, filha, é sua filha, meu amor, leve-a. Bom, tudo bem? Ela já tinha visto a casa, já tinha visto o outro trabalho, eu já estava vendo. Quer dizer, ela já queria mudar tipo de vida, sabe? Ela já queria dar uma reviravolta na vida dela. Porque ela me disse, mãe, na verdade já... Pois é, eu já quero formar minha família com minha filha, eu já quero ficar bem. A menina tinha 2 anos. Em fevereiro ela falou, mãe, preciso sair daqui. Perguntei por quê e ela respondeu, tive problemas com esse garoto. Eu perguntei, como assim problemas? Ela disse, sim, o que aconteceu foi que eu encontrei com ele e ele atirou alguns tiros nos meus pés. E me disse pra eu não ficar aqui, pra eu sair daqui, não sei mais o quê. Então, quando ela me disse isso, eu fiquei tipo, espera aí, como assim ele atirou em você? Olha, Alejandra, calma, filha. Eu disse, então vamos fazer o boletim de ocorrência, denunciar ou falar com ele. Eu disse, me leva até a casa dele. Sério? Sim? Você não está sozinha, querida, como acha? Não, filha, eu disse, vamos fazer a denúncia. Não, mãe, como você acha? Não, deixa assim.
Bom, o que eu soube é que ele trabalhava. Eu sabia que o chamaco trabalhava para pessoas que vendem drogas lá em Itapaluca, né, em Los Héroes. E o conflito deles começou porque aparentemente o chamaco iniciou um relacionamento com a filha daquele cara para quem ele trabalhava. Ele começou um relacionamento com ela e traiu minha filha. Numa ocasião, ao encontrá-los, ela bateu na garota e deu tapas no chamaco. E depois ele voltou a procurá-la e nessa ocasião minha filha bateu de novo na garota. Bom, elas brigaram e alguns amigos que estavam com minha filha bateram, acho que no chamaco ou algo assim. Digo, isso é o que eu entendi, porque eu tenho uns áudios dele, né, onde ele está ameaçando ela e diz tudo isso que os amigos dela tinham batido nele. Ou seja, tudo o que estou te contando é porque eu ouvi em alguns áudios e os áudios são dele. Ela me disse, não mãe, deixa, é só esperar ele se acalmar e tudo, daqui a pouco tudo volta ao normal. E eu disse pra ela, não filha, falei, vamos, não. Aí eu fiquei insistindo até que ela pegou e foi. Eu fiquei com a menina. No dia 9 de março, que foi o aniversário da bebê, ela fez 2 anos, justamente ela foi ao aniversário da menina. Ela ficou na festa e à noite disse, já vou embora mamãe. Eu respondi, não vai ficar filha? Ela, não, já vou embora. Eu disse, vai com cuidado. Ela pegou as coisas e saiu. No meio de março, ela voltou e disse, mãe, já vou. Já viu o apartamento, eu falei com a senhora, só falta pagar e fazer o contrato para eu me mudar. Eu saí daqui com a menina, falei, sim filha, tudo bem. Ela disse, mas agora eu vou ficar aqui com você. Eu disse, sim. É isso que estou te dizendo, foi mais ou menos no dia 20 de março. E daí, então, ela continuou trabalhando, continuou fazendo as coisas dela. Até que chegou o dia 16 de abril, numa quinta-feira. Ela não foi trabalhar porque já estávamos na pandemia e os bares estavam fechados. Então, por isso, ela já não estava trabalhando. Mas foi assim mesmo, é como se fosse um contexto meio que muito... Acho que é demais. Até hoje não acredito, porque para mim estava tudo bem. Quer dizer, não é uma história daquelas que você diz, ah, ela teve um namorado, morou com ele ou tinha um relacionamento. Não sei, realmente não faço ideia da relação deles. Porque, volto a te dizer, eu nunca o conheci e só fiquei sabendo que ele trabalhava com essas pessoas. Foi praticamente só quando eles tiveram o primeiro desentendimento. É que pra mim isso é inacreditável. Eu não sei qual nível de manipulação ele podia ter sobre ela, porque assim, ela era muito decidida. Quer dizer, ela nunca se deixava levar por ninguém, nunca se deixou por ninguém. Eu juro pra você que eu tentei entender por que esse garoto teve tanta manipulação sobre ela, porque ela não era assim. Não posso afirmar que minha filha era apaixonada por ele, pois não acredito nisso. Quer dizer, eu não consigo acreditar, porque para ela não ter me contado, sabe, o que realmente estava acontecendo, sim, é muito difícil para mim entender. Uma vez ela disse, mãe, se eu não vier te contar as coisas, é porque eu já sei como você vai reagir, ela disse. E você não precisa de se arriscar ou não precisa resolver os problemas que eu mesma crio, né? Foi assim que ela me disse. Ela disse, não sou como meus irmãos que têm um problema e contam para você. Ou seja, quando eu recorro a você é porque realmente já não consegui resolver. Então venho e te procuro, foi o que ela disse. Mas é que eu sei que para nos defender, você realmente não tem limites, mãe. E sim, eu tenho medo da sua reação. Eu digo, mamãezinha, mas se estão mexendo com meus filhos, como você quer que eu não reaja, filha? Pelo contrário, saber que eu sou assim é o que deveria te deixar tranquila. Que você tem uma mãe que sempre vai te defender de qualquer um. Sim, mãe, pois ela não diz. É que não acontece nada, olha, as coisas já se resolveram, daqui a pouco ele esquece a raiva. Ou seja, ela minimizou a situação que ela viveu com ele. Ela minimizou demais. Em 16 de abril de 2020, ela já estava comigo em casa, eu disse que ela já estava de saída, que já ia embora.
No dia 16 de abril, cheguei de manhã após ir ao velório de um amigo na cidade que tinha vindo para a cidade do México para o velório. No dia 14. E ela tinha ido para Iztapalapa. Ela estava ficando em Iztapalapa com o bebê. Na noite de 15 para 16 de abril, ela me perguntou: mãe, você volta amanhã? Eu disse: filha, amanhã eu já vou para casa. Ela disse: bom, eu só chego à noite. Eu disse: sim, tudo bem, não tem problema. Então, bom, eu cheguei no apartamento no dia 16 de manhã, ela já estava lá. Minha filha nunca saía de casa sem tomar banho. Ela era muito vaidosa, muito mesmo. Quando eu queria mandar ela para a loja, iam os irmãos, porque se ela não tomasse banho, não ia. Sabe por que estou te contando isso? Porque ligaram para ela. Uma amiga. Ela ficou muito tempo conversando com a amiga. E eu ouvi que ela estava meio que discutindo, parecia alterada, e estava carregando a menina no colo e com o celular na mão. Minha filha disse: não, essa mulher não sei o quê. Ela me olhou, eu olhei para ela e disse: não é nada, tá? Não, mãe, você é muito fofoqueira. E ela saiu para a escada. Então ela desceu para ir para a escada e estava falando. E meu marido disse: Alejandra, para de brigar. Já viu, sobe com a menina, vai, e ela: ai, não, tá bom. Mas ela ficou fácil. Uns 40 minutos, 1 hora, conversando com essa pessoa no telefone. Mas eu na ligação ouvi a minha filha dizendo: ah, já era, deixa pra lá, não, já foi, não tem problema. Ou seja, minha filha não queria sair. Eu acho que ela estava insistindo, porque minha filha dizia: não, não dá, não dá. Acho que ela acabou convencendo minha filha. Ela entra em casa e me diz: mãe, já volto. E eu pergunto: para onde você vai? Vou pegar umas roupas aqui na casa de uma amiga. Eu digo: mas você nem tomou banho, Alejandra, não era pra gente almoçar? Ela disse: não demoro, só vou pegar a roupa e volto. Eu respondi: ai, Alejandra. Ela pegou a bolsa e saiu sem banho. Ou seja, o ponto é que insistiram muito para minha filha sair. Ela saiu sem tomar banho, pegou a bolsa, a menina no colo e foi embora. Ela ia sair e meu marido perguntou: para onde você vai? Ela disse: vou em Hidalgo pegar uma roupa. E ele disse: volte, deixa a menina com sua mãe, não a leve com você. Para que você vai levar ela? Melhor deixar ela aí. Meus filhos só saem de casa depois que dou a bênção. Nunca podem falar o que quiserem, que eu sou a pior mãe do mundo, mas meus filhos nunca vão a lugar nenhum sem que eu dê a bênção para eles. Mesmo que seja por telefone, eles vão sair. Mãe, estou indo, que vai, que Deus te acompanhe, sempre. Então, nesse dia, sentada de costas, vendo televisão, minha filha se aproxima e diz: mãe, já estou indo. Eu disse: não demora. Ela respondeu: mãe, me abençoa? Eu disse: ai, Alejandra, você só vai pegar roupa. Vai, mãe, que Deus te abençoe, te acompanhe. Fiz o sinal da cruz nela. Ela ia sair e voltou e me disse: mãe, eu te amo muito. E eu disse: eu também te amo, sua doida. Para de bobeira, vai logo, faz o que tem que fazer e volta para ver sua filha. Sim, mãe, mas não esquece que eu te amo. Eu disse: não, amor. Ela perguntou: me dá sua bênção? Respondi: sim. A abençoei novamente. Ela beijou minha testa e disse: já estou indo, tá bom? Ela sai e volta novamente. Ela me abraça por trás, envolve com os braços e beija minha bochecha. E ela me diz: senhora, obrigada de verdade, obrigada por ser minha mãe. Ela diz: eu te amo, de verdade, mãe, eu te amo. Nunca duvide que eu te amo, senhora. E eu fiquei assim. E naquele momento eu levei numa boa, tipo, ai, ela é doida, né? Eu disse: sim, meu amor, eu também te amo. Falei: agora vai, não enrola e não demora. Não, mãe. Meus filhos recebem minha bênção, me beijam e vão embora. Mas ela sempre foi assim. Eu dava a bênção, ela me beijava, me abraçava e ia embora. Mas naquela ocasião foi muito... Agora, eu entendo que sim, foi muito intenso, porque foram 3 vezes que ela voltou para me dizer que me amava, né? E que ela me agradecia, porque eu era a mãe dela. Então, e agora eu te digo, sim, é algo forte, porque agora eu entendo que ela nunca tinha feito isso antes. Minha filha nunca tinha feito isso. A senhora viveu o pior pesadelo que uma mãe pode enfrentar em vida: perder sua filha de maneira repentina e trágica.
E tudo começou com uma ligação telefônica que, em questão de minutos, transformou a calma de um dia comum em um abismo de desespero. A senhora recorda com dor que horas antes estava à mesa com Alejandra e depois teve que vê-la na sua frente, mas infelizmente já sem sinais vitais. Aquele instante não só a destruiu ou partiu seu coração, mas também deixou uma marca inesquecível em toda a sua família. Por volta das 8 da noite, ela já estava demorando. Mandei um áudio para ela e ainda os tenho. E eu ainda disse para ela. Assim, literalmente, olha, sua filha da mãe, eu disse. Você já demorou e levou os elásticos de cabelo da menina? Eu falei. Com o que eu vou pentear ela, Alejandra? E ela me responde, ai, é verdade, né? Mamãe, eu trouxe aqui. Ela disse, você não tem outro para colocar nela? Ela me manda outro áudio, mas eu já estou indo para casa. Aconteceu? Eu juro para você que desses áudios, quando recebi uma ligação do celular dele, eu senti que não tinham se passado nem 5 minutos. Tipo, para mim não foram nem 5 minutos. Era uma das amigas dela. Senhora, é que bateram na Alejandra. Fiquei assim e ainda pedi. Fala para ela não ser arteira e não me assustar assim. Que ela venha logo ver a filha dela. Ela disse, não senhora, é sério, bateram na Alejandra. Perguntei, como assim? Onde ela está? Não, ela está aqui na Hidalgo. Hidalgo é uma rua do conjunto onde moramos. Nós moramos na Morelos, depois vem a Liberdade, depois a Hidalgo. Eu disse, vou para aí. Saí correndo e falei para o meu marido, toma, segura a menina porque bateram na Alejandra. Ele disse, como assim bateram? Eu disse, segura a menina, já volto. Saí correndo. Naquele momento, eu sabia que tinham batido nela. Para chegar nessas ruas, é preciso atravessar um parque. Quando eu estava passando por lá, ela me ligou de novo e disse, senhora, já estamos indo na ambulância. Eu disse, como assim ambulância? Não era só um acidente? Sim, mas a Alejandra está muito mal. Falei, vai com ela, não a deixe sozinha, já estou indo. Cheguei na rua Hidalgo, mas juro pra você que quando cheguei na rua onde as coisas aconteceram, eu não vi viaturas, não vi ambulâncias, não vi absolutamente nada, além de um monte de gente curiosa que estava ali parada. Ou seja, não vi nenhuma autoridade. Então, quando me disseram que iam para o hospital, eu vi um rapaz que estava comprando, acho que era um cigarro, e eu o puxei. E eu disse, ei, esse táxi é seu? E ele disse, sim. Eu falei, me leva para o hospital. Não sei como o rapaz me viu, pois ele não hesitou e disse, sim, entra. Estava no táxi quando me ligaram novamente e disseram, senhora, Alejandra não tem sinais vitais. E eu fiquei tipo, quer dizer, peraí, em que momento? Não, como assim não tem sinais? Já estou chegando no hospital. Cheguei e entrei correndo. E quando eu entrei no hospital, eu entrei e vi em um quarto assim. Eu vi minha filha em uma maca, mas eu a vi com um tubo na boca. E o catéter que colocam em você, né, do soro? Entrei correndo e vi minha filha com o olho roxo. Comecei a mexer nela e perguntei, filhinha, quem te bateu? Quem foi? E ela não respondia, né? Eu mexia nela e perguntava, filhinha, o que aconteceu? Quem te bateu? Quem foi, meu amor? Fala comigo, me diz alguma coisa. E entra uma doutora e me diz, senhora, se acalme. Não, respondo, mas o que aconteceu? Disseram que bateram na minha filha porque ela não me responde. Não, senhora, só um momento. Não, eu insisto. Me digam o que aconteceu. Me ligaram dizendo que bateram nela, depois falaram que a ambulância já estava vindo. Afinal, o que aconteceu? Ela respondeu, não, senhora, sua filha já faleceu. Como assim? Quando? Como? Não, minha filha não está morta. Eu disse, não, mãe. Minha filha não está morta. Bateram na minha filha. Ela está com um maldito tubo na boca, por isso não pode mais me responder. Eu disse, tira o tubo, para que ela me diga quem bateu nela. Eu preciso saber quem foi. Não, senhora, se acalme. Não, respondi. Não digam que minha filha está morta, porque ela não está. Foi só uma surra. Minha filha não poderia ter morrido. Antes que a doutora me dissesse que minha filha já tinha falecido, eu estava de pé dizendo para tirarem o tubo e um enfermeiro se aproximou. Ele pergunta, os familiares da UCCISA já chegaram? Foi aí que soube da morte da minha filha. O homem perguntou, já chegaram os familiares da UCCISA? Fiquei sem reação.
Olhei para a doutora, minha filha e o rapaz. Ele ficou parado e depois foi embora. A doutora falou, venha, senhora. Eu respondi, não, doutora. Q-U-C-C-I-S-A. De quem vocês falam? Quer dizer, só bateram na minha filha. Não, senhora, é que sua filha já faleceu. Não, eu disse, não fala besteira. Como assim? Minha filha não está morta. Minha filha não está morta. Tira o tubo da boca dela. Você vai ver, minha filha vai falar comigo, vai dizer que bateram nela e que está viva, não morta. Quando minha filha morreu, digo, não me digam isso. Um médico chega. Oi, senhora, se acalme ou vamos tirá-la daqui? Ai, não. Ele não devia ter me contado. Pobre médico, se deu mal. Eu disse, não, só saiu à força. Falei, me digam agora. A doutora me abraçou, puxou e disse, venha, senhora. Ela me disse, sua filha já faleceu. Senhora, calma. Eu respondi, não, doutora. Mas quando? Me ligaram há menos de meia hora dizendo que bateram na minha filha. Quando isso aconteceu? Sabe, eu falei com ela, mandei os áudios para minha filha, me ligam e me dizem que bateram nela. Vamos para a ambulância. Ela já sem sinais. Chego ao hospital e dizem que minha filha morreu. Não acredito. Quando isso aconteceu? Se ela estava comigo em casa, que horas ela morreu? E aí a doutora me disse, não, senhora, olha. Eu falei, bom, já... Só quero me despedir da minha filha. Dizem que ela está morta, então está morta. Eu disse, me deixa entrar para me despedir dela, dar a bênção e dizer que a filha dela vai ficar bem. A doutora falou, mãezinha, vou deixar você entrar, mas só pode descobrir o rostinho da sua menina. Eu disse, sim. Quando entrei, já sabia, estava em choque e consciente de que minha filha não estava mais aqui, né? Então vamos entrar. Eu a abracei, beijei ela. Pedi desculpas a ela o máximo possível, porque, infelizmente, quando acontecem esse tipo de situações, até mesmo a gente, como mãe, a última coisa em que pensa é no assassino, né? A primeira coisa que passa pela sua cabeça como mãe é que você teve culpa, que você foi a responsável por ter sido a mãe dele. Mataram ela, né? Então, já pedi perdão para ela, minha filha, beijei ela, dei minha bênção. Disse para ela que a filhinha dela ia ficar bem, que não se preocupasse, que fosse em paz. Que o bebê ia ficar bem, que eu ia cuidar da menina e que ela teria justiça, que eu ia me encarregar de garantir justiça, que, bom, ela me perdoasse. Eu disse, me perdoa, meu amor. Talvez se eu não fosse sua mãe, você ainda estaria viva, né? Talvez esse tenha sido o erro. Que Deus tenha colocado você no meu caminho, me perdoa. Mas eu te amo e seu bebê vai ficar bem, meu amor. E então eu me segurei e saí do quarto. Eu estava ligando para o meu filho, porque para quem eu estava ligando naquele momento era para o meu filho, o mais velho. Mas eu digo que, como que inconscientemente, eu pegava meu celular e como sempre que eu tinha um problema, não, ou que eu ficava brava, né, ou que eu tinha problemas com alguém ou qualquer coisa, na minha casa, com meu marido, com meus filhos, com quem fosse, para quem eu sempre ligava era para ela. Era como se ela fosse meu lugar seguro, sabe? Então, inconscientemente eu queria ligar para meu filho, mas acabava ligando repetidamente para minha filha. Eu via e dizia, ai, nossa, é que diz Shelly. Não, eu procurava. E juro para você que no celular eu via que dizia Brian, mas na hora de ligar aparecia Shelly. Daí eu vinha de Neza, na noite de 16 de abril. Recebo a primeira ligação da minha mãe, onde ela me diz, vá para o hospital porque bateram na sua irmã. Sendo honesto, até então não dei muita importância, achei que poderia ter sido um tiro acidental ou algo assim. Agora a gente chega lá e vê o que faz, porque se eu conheço minha mãe e sabemos que não, então, como família, a gente faz as coisas. E a segunda ligação que recebi, não se passaram nem 5 minutos. Ele diz, anda, ele perdeu os sinais vitais. Saio da van dos bombeiros, cruzo a avenida e pego um táxi em Vale Verde. E ele me levou ao hospital. Quando chego ao hospital, não me deixavam entrar, o segurança não me deixava entrar e não me deixava entrar. E chegou uma enfermeira. E ela me pergunta, você veio com a moça? E eu digo, sim. E a enfermeira, ou a doutora,
Não sei quem era. Ela disse para o segurança me deixar entrar. A primeira coisa que vejo é minha mãe e ela me abraça e começa a chorar. Meu filho chegou ao hospital e até xinguei ele porque falei: Brian, vai se ferrar, quero te ligar. Estou ligando para você e para sua irmã o tempo todo. Mãe, calma. Não, é que olha, ligo para você, filho, mas quem atende é a sua irmã? Já entendi, ele me disse. Pedi que ele cuidasse das coisas. Entre nós dois, já tínhamos feito tudo quando o serviço médico legal chegou. Ainda avisei o pessoal do serviço médico legal. A caminhonete entrou no hospital e ainda falei para eles: não, por favor, não joguem minha filha. Segurem ela direito e coloquem-na na caminhonete sem jogar, por favor. Eles ficaram me olhando como: ai não, mulher louca. E eu continuei ali até que eles colocaram ela na caminhonete e levaram embora. Quando era hora de reconhecer o corpo no Instituto Médico Legal, meu filho disse: mamãe, é melhor eu ir. Falei: não, filho, deixa eu ir. Mas ele respondeu: não, mamãe, você está muito abalada. Eu cuido disso, vou ao Instituto Médico Legal. Mas reconhecer o corpo, tudo bem. Aí eu fui para casa. Nesse momento, isso que estou te contando é como o que eu vivi como mãe. Eu, por escolha, eu fui reconhecer o corpo. No Ministério Público de Pali, se não me engano. Eles demoraram horas. E era tipo assim... Não consegui chorar. Não consegui fazer nada naquele momento. Porque era como se eu não acreditasse. Quer dizer, era como se não tem jeito, não tem como. Não, porque a verdade é que, sim, minha irmã era bagunceira. Minha irmã gostava de festa como todo jovem, porque todos passamos por isso, mas minha irmã nunca foi de confusão. Quer dizer, nunca foi desse jeito. Tipo, sabe, como diz a mamãe. Não entendo em que momento isso aconteceu, porque minha irmã não era assim. Quer dizer, ela não chegava a esse ponto, até onde sei. Para mim, minha irmã era só da festa e bebida. Lembro de buscá-la no ensino fundamental e levá-la para casa. Eram coisas comuns de garoto que minha mãe também fez comigo. Vou ao JAI ao Ministério Público, sou chamado para conversar. E só isso. Vi a caixa. Minha irmã estava morta em um saco, já nem sei, e a descobriram. Me disseram o nome completo dela, me perguntaram: é ela? Só consegui me abaixar, beijá-la, abraçá-la e dizer sim, mas não chorei, não consegui. Reitero, para mim não era minha irmã, não podia acontecer. A partida inesperada de Alejandra foi uma notícia difícil de aceitar. Naquele momento e, na verdade, ainda anos depois, continua sendo uma ferida aberta. A tragédia mergulhou Teresa, Brian e o resto de seus entes queridos em luto. Para a mãe, era inconcebível aceitar que sua única filha já não estivesse neste mundo. Ela não enfrentava apenas a perda de um membro da família, mas também sentia que havia perdido uma parte de si mesma. O vazio se tornava ainda mais profundo ao pensar que uma menininha havia ficado sem a mãe. Sim, ela já teve seu velório. E vou te dizer, eu não bebo. Faz muito tempo que não bebo, mas desde que estava no hospital, antes de receber minha filha. Eu comecei a beber tudo, fiquei bebendo e bebendo e bebendo e bebendo. Só meu filho esteve lá e entendeu a situação. Eu dizia para ele: traz umas cervejas, ele trazia para mim, traz umas cervejas, ele trazia para mim. No velório, eu juro para vocês, sinceramente, levaram banda para minha filha mesmo na pandemia. Eu meio que lembro que foi muita gente, levaram banda, eu não soube de nada, nem de ninguém, esqueci tudo, juro pra você, falo pra eles. Eu entrava no velório e eu só me via sozinha com minha filha. Tipo, a única coisa que eu via ali era eu e minha filha, só o caixão da minha filha. Eu arrumei minha filha, eu maquiei ela. Quando chegamos de manhã no sábado, porque isso foi de quinta para sexta. Na sexta nós velamos ela e eu arrumei ela, eu maquiei ela. Eu coloquei os tênis nela. E tudo na sexta, eu passei o dia bebendo. Eu não soube de ninguém, de ninguém, de ninguém. Eu me deitei ali do lado do caixão da minha filha. Depois que a sepultamos no sábado. Pois é, também é muito difícil, né? Porque eu digo, é realmente complicado que sepultá-la onde está meu pai. No cemitério onde está meu pai, porque... Bem, eu também dizia,
É que eu não quero que minha filha fique sozinha, que já como coisas mais de mãe, né? Que ela esteja com meu pai, que ele cuide dela, pedi isso para ele. E então deixei meus dois amores juntos, as duas pessoas que mais amo neste mundo estão juntas. Eu sei que ela não está sozinha. E quando voltamos para minha casa, fizeram os terços para ela, fizeram a missa, mas eu só saía para os terços e depois entrava. Saía para os terços e depois entrava. E quando chegamos lá ao velório foi tipo, olha, para isso. Não lembro porque minha irmã chegou antes da gente ao velório, não lembro porquê, mas ela e o caixão chegaram antes. Minha mãe sentia só raiva, impotência e choque. Isso nos incomoda. Só passamos, meu irmão, minha sobrinha, minha mãe e eu. Minha mãe arrumou minha irmã e nos despedimos. E daí, para mim, na minha perspectiva, começou o verdadeiro diactusis. Porque muita gente diz ou só consegue ver que sim, mataram ela, mas não. Eu reitero, o dano colateral da perda de alguém é o que não se vê, não se toca e não se sente. Ninguém percebeu o que nós percebemos em casa com o lance da minha mãe. Reitero, vejo uma mãe forte, uma guerreira que sempre resolvia meus problemas quando eu contava para ela. Ver uma mãe na cama, sem comer, dormindo o dia todo, sem se importar com nada, só levantando para fazer as coisas como se nada. Por inércia. Ou seja, eu não só perdi minha irmã, perdi minha mãe, porque a mãe que estava ali naquele momento não era minha mãe, essa não era a mãe que eu conhecia. Durante a noite, levaram uma banda para minha irmã. Mamãe já estava muito bêbada, reitero. Entendi que era a única forma em que minha mãe suportaria todo o processo que estava por vir. Era a única maneira da minha mãe a estar presente. E ia poder estar com a dor. Amigas da minha mãe chegaram e ela foi descansar na caminhonete. E quando a banda começou a tocar Lindo Carinho, foi como... E minha mãe já estava apagada, quando digo apagada é porque ela já estava bem. Ali ela já estava dormindo. Quando começou a tocar essa música, mamãe se levantou e correu até a caixa. Ver aquela imagem da minha mãe. Até a bebedeira passou na hora. Quebrada, destruída, dentro do caixão. Para mim é uma imagem que nunca vou conseguir apagar da minha vida. Porque as duas mulheres, quem deveria me acompanhar pela vida, estava se despedindo. Após dias de luto pela filha, a senhora e a família buscaram justiça para Alejandra junto às autoridades. Porém, encontraram um sistema que, em vez de apoiá-los, acabou revitimizando-os. O caso também ficou parado por anos, sem avanços significativos, como se a vida de Alejandra não importasse. Que, apesar de contar com imagens de câmeras de segurança e com supostos envolvidos já identificados, as investigações pareciam ter sido congeladas dentro das instalações oficiais, deixando a família mergulhada na impotência da dor. Depois disso, como se começasse a perceber, porque sim, demorei cerca de 1 mês para sair de casa, de verdade, eu não tinha saído, eu não saí do meu quarto, passei mais de 1 mês sem comer, sem tomar banho, dormindo trancada no meu quarto, eu não sabia absolutamente nada. E me ligaram porque uma assessora jurídica entrou em contato comigo e foi aí que eu comecei com todo o processo da ação judicial. Primeiro quiseram abrir o inquérito na promotoria de Ayotla, mas por homicídio qualificado. Por que como homicídio qualificado? Porque para as autoridades é muito mais fácil trabalhar um homicídio qualificado do que um feminicídio. Mas eu lutei de conseguir. Na verdade, quando eu fui à promotoria de Ayotla, me mostraram, porque há um vídeo, tem um vídeo das câmeras de quando as coisas aconteceram, mas a promotoria de Ayotla, eles me mostraram nesses vídeos o que eles queriam que eu visse, ou seja, os momentos que eles quiseram que eu visse foram os únicos momentos que eu vi. No final das contas, a gente ficou brigando, conseguiram transferir o caso para Barrientos, para a promotoria de feminicídios, e foi tipificado como feminicídio.
Quando eu cheguei com o Ministério Público nessa promotoria, foi aí que eu realmente soube como as coisas tinham acontecido. O caso foi arquivado. Em Ayotla, fiquei uns 6, 7 meses sem fazer nada, sem fazer absolutamente nada. Ela foi transferida para Barrientos e foi aí que eu soube que os peritos de Ayotla quiseram ir coletar provas. 5 dias depois. Quando os fatos ocorreram, não isolaram a área, nem coletaram provas, ou seja, não fizeram nada. Tentaram isso 5 dias depois, mas iam se ver nesse prazo, então era ilógico. Obviamente, eu entendo o porquê. Se essas pessoas fazem isso, é claro que as autoridades estão envolvidas, né? Uma coisa leva a outra. Então, eu entendo que foi por isso. Ou seja, por isso eles não fizeram absolutamente nada. Por quê? Porque sempre há corrupção, né? Foi encaminhado para a promotoria de Barrientos e o Ministério Público. Lá ele já me mostrou, me disse que, irmão, senhora, venha, sente-se. Ele começou a me mostrar o vídeo quadro por quadro. Foi aí que eu vi como mataram minha filha, vi como atiraram nela. No vídeo dá para ver claramente quem foi. Tudo isso que vou te resumir agora foi planejado por 7 pessoas. Quer dizer, você sabe, digo, até onde pode chegar a matar uma garota de 20 anos? Porque de qualquer forma era uma garota, né? Como 7 pessoas podem se unir para planejar a morte de uma jovem de 20 anos? Minha filha sai do salão de beleza porque foi chamada por uma das meninas do salão que sumiu. Eu não soube mais nada da garota, nem sei como ela se chama, porque nunca quiseram chamá-la para depor, nunca a convocaram, não pediram documento nenhum. Eu nem sei o nome da garota. Dá para ver que minha filha sai do salão de beleza. E a filha dessa pessoa, né, que já estava com esse garoto, dá para ver que ela sai assim e minha filha vem assim. Quem foi atrás dela para brigar foi a outra garota. Minha filha só atravessou a avenida e a outra encontrou e bateu nela. Então aí elas começaram a brigar. Elas foram para um portão de um terreno, ali de onde estavam. E dá para ver que o pai da outra garota está parado, vendo como elas estão brigando. Saem 2 garotos que estavam com minha filha no salão de beleza bebendo. Um deles tenta separá-las, mas o pai o afasta e não deixa que as separe. Nesse tempo, uma motoneta com um cara passa várias vezes. Obviamente, em uma dessas idas e vindas, dá para ver o rosto dele na câmera. Claramente dá para ver o rosto dele. E em uma dessas, ele vem assim e encosta onde está o senhor, conversa com o senhor, o pai, aquele que estava brigando com a minha filha. E esse senhor fala coisas para ele e faz assim, tipo, ele fez assim, literalmente dá para ver no vídeo como ele faz assim. Eu digo para vocês, tipo, é mais do que óbvio, né? Então atira na cabeça dele, tipo, não tem outro jeito, sabe? Infelizmente as autoridades buscam muitas justificativas, né? Podem dizer várias coisas, mas ficou muito claro ali. Após falar com o senhor e receber o sinal, o cara da moto vai embora, entra e sai do terreno. Ele já vem atrás, outro dirige na frente e o garoto também vem atrás. Eles brigaram agora e minha filha está na calçada. A da estética e os outros 2 caras que estavam com ela andam pela rua, fora da calçada. A da estética, ela estava com a bolsa da minha filha, a mesma com que saiu de casa e onde estava o dinheiro dela. A carteira dela, os cartões, os documentos, os perfumes, as maquiagens, tudo isso minha filha tinha nessa bolsa e a da estética sai com a bolsa. Os 3 caminham pela rua e minha filha vai pela calçada. Quando minha filha está com o celular é porque está respondendo meus áudios. Porque eu comparei o horário em que minha filha está com o celular no horário em que ela me mandou os áudios que eu perguntei, e é o mesmo horário, então minha filha está com o telefone, os da motoneta chegam, conversam com a moça do salão e os 2 caras. Ou seja, trocam algumas palavras com eles e esses 3 vão mais para frente, ou seja, saem do caminho, porque eles estavam bem na frente. Minha filha estava aqui e eles estavam aqui, embaixo da calçada. Os 3 vão para frente, a motoneta fica na beirada e o que vem atrás chamou minha filha.
Então, obviamente, eu digo isso porque minha filha sabia quem era, porque ela conhecia, então minha filha se aproximou. Quer dizer, ela não era boba. Se fosse alguém que minha filha não conhecia, eu diria que ela foi ingênua de se aproximar, né? Ela fala com ela e minha filha se aproxima, mas na hora que minha filha se aproxima, ela foi assim, abaixada, literalmente assim, abaixada, com o celular. O cara pega a arma e atira na cabeça dela. Minha filha cai. Depois que ela cai, atiram de novo e acertam outro no tórax. E a moto vai embora, mas na hora que a moto sai, eles voltam a trocar palavras com os meninos e com a moça do salão de beleza. Ou seja, ainda voltam a conversar, ele volta a falar com eles e a moto vai embora. Foi aí que eu realmente vi o que aconteceu, constatei quem tinha sido, quem estava envolvido. Mas no final das contas, se é assim para que façam valer nossos direitos, é muito difícil. Agora que você está morta, menos ainda, né? Eu não posso dar nomes, eu não posso mostrar fotos, eu não posso dar como santo e senha das pessoas, porque estaria violando os direitos delas, não. E se eu violar os direitos delas, então, quem é a única afetada? Sou eu. Ou seja, se as autoridades não fizeram absolutamente nada. Agora, se eu violar os direitos dos cidadãos, então menos ainda vão ser. Agora, o processo, depois que foi encaminhado para a Promotoria de Feminicídios, também não se pode fazer nada, não se pode fazer nada, não se pode fazer nada, não se pode intimar, você não pode trazê-los para depor, você não pode obrigá-los. Quer dizer, sempre era como um não, um não, um não, um não, sabe? Quando houve a mudança de governo, e isso eu sempre disse, não, e eu não estou do lado de ninguém, mas eu falo as coisas como elas são. Quando houve a mudança de governo e a Delfina entrou, fizeram troca de promotores, trocaram os policiais de investigação, trocaram os coordenadores dos policiais de investigação, trocaram os promotores públicos. Então, no caso da minha filha, houve uma mudança radical. Me trocaram o promotor público, me trocaram o promotor, me trocaram o policial de investigação e me trocaram o coordenador dos policiais de investigação. Porque no nosso caso, a polícia de investigação pertence a essa, a da Perla. Na promotoria estão o coordenador e os policiais de investigação responsáveis pelo caso. O primeiro promotor é o de Barrientos, que fica em Tlalnepantla, que é o promotor Eric Solis. Agora, antes era a Irma, mas também foi com ela. Ela sempre repetia que nada podia ser feito e não mudava de opinião. Bom, trocaram essas pessoas. Minha pasta ficou parada por 3 anos. Nada foi feito nesse período. Em 3 meses, no mês em que o promotor chegou, o caso da minha filha avançou. Não posso te dizer que já é tipo, uau, nossa, e agora eles vão pegar e vão... Quer dizer, não, ainda falta muito. Sim, houve mudanças e movimentações. Foi possível ver que começaram a trabalhar. Por quê? Porque agora há mais indícios, provas e evidências. Mas eu digo para vocês, imaginem, o que não foi feito em 3 anos, com a mudança de governo e de autoridades em 3 meses, avançou. Então agora bem, agora eu estou meio que na expectativa também que já saiam ordens de prisão, que a investigação avance, que sim, que eles comecem a fazer o trabalho deles. Como a mãe dela, que até mesmo no momento em que tudo isso aconteceu, encontrou nela a força necessária para seguir em frente com a sua vida. O fato de ser o irmão mais velho nos faz criar certos critérios ou certas atitudes. Vai chegar um momento em que terei que cuidar dos meus irmãos. Chegou o bom momento. Talvez eu pudesse ter feito algo mais. Talvez se eu tivesse insistido um pouco mais com a minha irmã, talvez eu tivesse sido um pouco mais presente. Quer dizer, vem muitas coisas do... E se eu tivesse
E essa imagem de ver minha mãe destruída no caixão foi o que mais me marcou. Porque ali eu me obriguei, não me obrigaram, eu me obriguei a não chorar, a não ficar mal, porque quem me preocupava naquele momento era minha mãe. Porque ali eu digo, em geral, a sociedade, né, a família, falo de pessoas de fora, só vinham questionar, só vinham criticar. Reitero, algo que nos ama como mãe é muito real. Só vivendo isso pude entender. Nossa família é só nós. Porque eles não tinham a mãe deles destruída, eles não tinham perdido uma filha, eles não tinham perdido um irmão. O que vi naquele momento me marcou muito. Entendi que nossa família éramos só nós. Por isso foi que eu pude compreender. Não entender porque jamais vou conseguir entender a dor de uma mãe, mas eu pude compreender e ser empático com a mamãe. E essa parte, digo, não pesou pra mim, de verdade, não pesou pra mim. Está lá. E no dia seguinte, então fomos ao cemitério, ver minha mãe, de joelhos, enterrando sua filha. Estava minha mãe, minha sobrinha, meu irmão, outro irmão, eu. E essa imagem de nós reunidos, nos despedindo da nossa única menina, foi ali que eu compreendi muitas coisas. Embora a nossa vida tenha nos feito amadurecer muito cedo, precisamos compreender algumas coisas cedo demais. Hoje posso te dizer com toda certeza que agradeço a Deus por ter sido assim. Nossa infância, nossa maneira de falar sobre a mãe que tivemos, porque é real. Minha mãe nunca mentiu pra gente sobre a vida dela. Nunca. Como filhos, muitas vezes criticamos ou questionamos os pais sem conhecer sua história. E ver minha mãe ali arrasada, onde justamente estavam os dois seres mais amados para ela, que eram seu pai e sua filha. Me deixou o entendimento de sempre desperdiçamos as pessoas quando estão vivas e nos focamos tanto, mas tanto em apontar e crucificar uma pessoa. Que a morte é muito egoísta. Porque o comentário que sempre fazem é que ele se foi e me deixou. E não, ele já não está mais aqui. Enterramos minha irmã. Fomos até a casa. No sentido figurado, sinto que enterrei minha mãe no mesmo dia em que enterramos minha irmã. Para minha mãe se tornar a mulher que vocês veem hoje nas redes, nas marchas e como ativista, ela precisou se levantar. Custou muito trabalho ver minha mãe mal. E como filho, o que você diz para ela? Normalmente fomos educados dentro da moral. É que a mãe ou o pai deve estar presente para nós. O que eu dizia para minha mãe? O que eu poderia falar para minha mãe na cama? Para consolá-la, para poder levantá-la. Logo que minha mãe age e percebemos, ela começa a enxergar. Porque ela levou toda a papelada, todo o processo legal. Quem cuidou disso foi minha mãe. Isso me deixava muito irritado e impotente ao ver que minha mãe ia até o local dos fatos. Porque naquela noite, naquela quinta-feira à noite, não me lembro se foi antes ou depois de ir ao Ministério Público para reconhecer o corpo, tive que ir buscar as coisas da minha irmã. Uma mala, não a bolsa, uma mala que uma das supostas amigas dela tinha. E chegar ao ponto onde o corpo da minha irmã ficou e ainda estava lá a mancha de sangue, para mim é algo que eu não tolerei naquele momento e algo que me incomodou muito. Até hoje, pessoas da sociedade, vizinhos ou próximos ao local, nunca comentaram. Nunca falaram. Nunca foram assim. Fui ao local, falei com os vizinhos e minha mãe também, pedimos ajuda. Publicamos nas redes sociais pedindo que nos ajudassem com informações e tudo mais, e as pessoas nunca falaram nada. Mas quando chegou aquele dia, fotos, nomes, publicações. Ou seja, fizeram da minha irmã uma vítima, dizendo até o que não era verdade. Digo, na verdade, não me afeta o que dizem da minha irmã.
Mas naquele dia eu via nas redes sociais e víamos tudo que estava sendo divulgado. Hoje percebo, se todas essas pessoas que publicam, que até poderiam ter fotos, ou seja, poderiam ter tirado, se tivessem dito, talvez fosse diferente hoje. Entendo que talvez não vão chegar e me dizer, olha, se eu for e declarar, porque talvez por causa de represálias ou algo assim. Mas se talvez éramos conhecidos nos heróis, talvez uma mensagem anônima, tipo uma carta. Eles sabiam nosso endereço. Naquela época, eu trabalhava perto de Itapaluca e eles sabiam disso. Uma carta, uma mensagem, não sei. Existem 1001 maneiras de mandar uma mensagem, um sinal. E é aí que vejo a insensibilidade das pessoas em geral. Só entendemos quando realmente vivemos isso. É como de verdade, a gente pode talvez entender algumas coisas. Acontece, o processo de Del Novenário não é nada mais afunda. E o primeiro ato de coragem que vi da minha mãe, onde eu vi que agora sim minha mãe se levantou e agora sim já, olha, minha mãe voltou. Foi em uma marcha de Neza, e se não me engano, no dia do aniversário dela em La Perla, lá em Neza, ver minha mãe caminhar, gritar, com palavras de ordem, com amigas feministas ao lado dela, ver minha mãe com essa força e vê-la caminhar, gritar. Bom, eu disse, essa é minha mãe. Depois disso, recebo uma ligação onde literalmente me dizem, não se mete, esse problema não é seu. Normalmente eu chamo ela de mãe. Minha mãe, quando essas coisas aconteceram, já quando começamos a ver toda a confusão, eu digo duas coisas, e duas. Ela fez uma coisa com duas intenções, uma muito corajosa e outra, para mim, muito boba, talvez do meu ponto de vista. Ela nos afastou dos heróis e fez todos saírem de casa, mas ela ficou lá. Teve uma atitude corajosa ao defender sua família novamente. Quando vimos esse tipo de gente, ou o que falavam deles, mamãe, como sempre, tentou nos proteger. Digo que é bobo, pois já perdi uma irmã e não quero perder minha mãe. Quando falo com minha mãe e digo que já estava cansado, de que não avançava, de que não avançava, de que não avançava, de que não avançava, de que não avançava. E eu dizia pra mamãe, é que mãe, me deixa já fazer alguma coisa, ou seja, me deixa, eu me acorrento, falo com os ativistas, deixa eu ver o que posso fazer. Afirmo que algo resulta do que venho fazendo. E mamãe me disse, não se mete? Hoje entendo o motivo do não se mete, né? Porque mesmo sendo minha irmã, nossa vida continua. De um jeito ou de outro, precisamos seguir em frente pelo nosso futuro. E a segunda, porque só ela sabe fazer as coisas perfeitamente, já que é a filha dela. Se eu for muito honesto com você, eu já me desesperei, já me cansei, tenho me mantido muito à parte. Eu não vou ao cemitério, vivo meu luto de forma diferente. Para mim, ir ao cemitério é só, bem, o corpo inerte, só isso. Para mim, minha irmã está presente em lembranças, momentos, pensamentos e na minha sobrinha. E eu não vou, porque, reitero, não compartilho essa coisa de ir ver uma pessoa, um túmulo. Não é para mim, não é não. É tão pesado, sabe? Não. Hoje eu entendo justamente essa parte de me manter à margem, porque você não pode contar uma história que não é sua. Eu posso te contar o que vivi como irmão, que é como o dano colateral que vem junto, que nunca é mencionado, sabe? Mas a dor que uma mãe sente, a dor que eu vivi com a minha mãe, e que hoje vejo o trabalho extraordinário que ela faz com minha sobrinha, que também compartilho, que não deveria ser ela, deveria ser minha irmã, mas, bem, a situação, as condições hoje são muito complicadas. Ver minha mãe todos os dias ao acordar e fazer inúmeras videochamadas diárias com ela. Eu mais do que meus irmãos, sou muito apegado à minha mãe, muito dependente dela. É verdade, não podemos fazer nada.
Até para comprar uma calça, faço videochamada com minha mãe e mostro. Mãe, olha essa calça. Se ela diz que sim, eu compro. Se ela diz que não, é não. Porque muitas vezes eu vejo isso agora no rádio, sabe? Ver como as pessoas apontaram, criticaram e questionaram. Um comentário se repete bastante. Pois se a mãe tivesse tido mais cuidado, as coisas teriam sido diferentes. E se soubessem, ou talvez eu precise de uma, minha mãe é muito brava. Avise a mamãe quando vamos sair, chegar, voltar e com quem estamos. Ou seja, mãe, não podemos deixar de responder nenhuma mensagem, senão dá problema. Quando eu era criança, eu morava com minha avó, que era a presidente emprestada. Ela era minha mãe para absolutamente tudo. E com minha mãe sempre foi como se ela fosse a parceira, minha mãe. Como mãe, ela é a verdadeira parceira. Ou seja, é muito brincalhona. Ela gosta muito de nos levar juntos. Quando minha mãe impõe algo, é assim para nós três. Quando minha mãe dizia não, era definitivo, sem discussão. Nós três nos uníamos, não tinha jeito. Por isso, quando vejo os comentários e se responde um ou outro, que pena que ela não lembra que você morou com a gente. Porque a verdade é que a educação que recebemos da minha mãe, para mim, do meu ponto de vista, é perfeita. Porque, embora como jovens tenhamos cometido erros, e isso eu posso dizer sem problema algum, alcoólatra e dependente químico, agora sóbrio. E mamãe falou, vai fazer besteira? Faça. No final, sua mãe vai estar lá pra te resgatar. Eu tenho lembranças de quando eu era criança, sabe? Quando minha mãe não morava comigo, e ela me dizia que ia pra casa, eu costumava dormir no sofá e acordava no colo dela. Tenho lembranças de quando minha mãe saía e eu ficava com meu irmão e coisas desse tipo. Mas se eu tenho a força que tenho, é graças a ela. Porque, independente do que fez ou aconteceu na juventude, hoje vejo que a situação dela era bem diferente. Hoje que conheço a vida dela, que sei que ela não teve pai, que sei que a mãe dela vivia trabalhando, disse Gwei, o que eu podia esperar? Porque apesar de tudo isso, minha mãe nunca nos abandonou. Ela é uma mãe perfeita. E se hoje estou onde estou, se conquistei o que conquistei, se sou a pessoa que sou, é graças a ela. E sei que minha irmã também estaria orgulhosa dela. Alejandra sempre estará presente no dia a dia de sua família até o momento em que possam se reunir novamente. Que para a senhora Teresa, o maior motivo para não desistir tem sido sua netinha, filha de sua única filha, que ela compartilha com orgulho como. Apesar de ter sido diagnosticada desde muito cedo com a síndrome de Noonan, a menina conseguiu ter uma vida estável e feliz, como toda a infância merece. Hoje, Dona Teresa dedica todas as suas forças à família que segue ao seu lado. O desejo de vingança pelo feminicídio de Alejandra poderia tê-la consumido há muito tempo. Mas graças ao amor e ao apoio dos seus, ela conseguiu recuperar pouco a pouco sua estabilidade emocional. Agora, ela se esforça para ser a avó, esposa e mãe que sua família merece, carregando consigo a memória de Alejandra, como um farol que nunca vai se apagar. Mas vou te dizer uma coisa, me perguntam por que eu não pressiono ou por que não faço algo pela minha filha. E eu agora, nesse momento, posso te dizer que o que eu respondo é que essas pessoas ou essa pessoa, quando matou minha filha, acabou com a vida da minha filha. E quando a gente como mãe muda, você entrega a sua vida a eles. Em que sentido? No sentido de que você se dedica apenas a fazer com que eles tenham tudo? Bem, eles também acabam com a sua vida. Você dá a eles o poder de controlar sua vida, porque sua vida fica parada e você se dedica absolutamente só a eles. E a eles e a eles. Então eu tomei uma decisão, não de desistir, porque eu continuo pressionando as autoridades. Sigo tendo reuniões com promotor e polícia de investigação, ou seja, continuo cumprindo meu papel de mãe. Mas o trabalho de investigadora, de perita, de policial, de advogada, tudo isso eu já deixei de lado.
Porque a gente acaba se tornando tudo isso. A gente, como mãe, não é só mãe da vítima, também vira tudo isso. Perita, investigadora, tudo, tudo. Para quê? Para fazer o trabalho. De um tempo para cá, eu tomei a decisão de largar esse trabalho e deixar para quem realmente tem que fazer, porque eu fiquei com uma neta, eu fiquei com a filha da minha filha. E o meu trabalho é fazer com que ela seja uma menina feliz, que seja uma menina amada e que tenha uma infância bonita, que tenha uma lembrança bonita, e não abandoná-la. Porque a menina forte tem uma condição e é uma menina que requer muita atenção. Então eu tenho que me concentrar na menina. Meu papel como mãe é cobrar das autoridades que façam seu trabalho. Eu não tenho que entregar minha vida e fazer o trabalho das autoridades. Esse é o trabalho deles. Já me perguntaram se a menina sabe o que aconteceu com a mãe dela e se ela realmente sabe o que aconteceu. Assim, do contexto, não. Quando vamos ao cemitério, ela diz: minha mãe está aqui na tumba, mamãe, está dormindo. Ela sabe que a mãe está lá, dormindo com o vovô. Não é? No altar que eu tenho da mãe dela, ela diz: mamãe é minha mamãe, Tcheli. E minha mamãe, Tcheli, ele está no céu com o papai do céu. Sim, meu amor. E a menina quer dizer, meu trabalho é fazer com que ela se lembre da mãe dela com amor, que ela não se esqueça da mãe dela. Porque é verdade, ela me chama de mamãe, mas é porque, bem, é a imagem que ela tem agora. Mas o meu lugar é ser a vovó dela, e ela sabe que a mãe dela se chama Shelley. Mas a menina precisa de cuidados médicos. A menina tem uma condição em que eu preciso cuidar do hormônio de crescimento dela, porque a condição que ela tem é a síndrome de Noonan. É uma síndrome não muito conhecida, mas afeta o crescimento dela. Ela faz tratamento diário com hormônio de crescimento e eu aplico a injeção nela. Ela tem problemas cardíacos. Eu preciso dar remédio para o coração de manhã e à noite. Ela faz aulas de dança. Agora ela está em um curso de verão, faz reforço escolar e também está nas aulas de dança. Ou seja, eu tento dar tudo o que ela precisa. Me perguntam por que eu a coloco em escola particular. Eu digo que não a coloco na escola particular porque tenho muito dinheiro. É muito difícil para mim arcar com as despesas da minha filha. Sou a única que paga as despesas da minha filha. Mas é uma necessidade que ela tem. Ela não pode ir para uma escola pública. Por quê? Bem, porque são mais crianças, porque ela precisa de mais atenção, precisa que fiquem um pouco mais em cima dela. Por isso ela tem tutora e que estuda em escola particular. Eu a coloquei na escola de dança porque ela ama muito dançar, é super fácil para ela. E tudo isso que eu faço, vou te dizer por quê. Quando diagnosticaram minha filha, disseram que ela não falaria nem andaria. Que ela teria um atraso cognitivo muito acentuado. E se você vê minha bebê, não é absolutamente nada do que nos diagnosticaram, sabe? Até no hospital eles se surpreendem de ver como é a menina, porque ela é extremamente inteligente. Mas é por toda a atenção e o amor que ela recebeu desde pequena. Vou te dizer uma coisa, foi muito difícil para mim. As pessoas que me veem agora me dizem: como você faz para ter essa força para conseguir sorrir? Mas já faz 5 anos que estou trabalhando nisso. Ninguém sabe, quer dizer, ninguém sabe. Quando eu estive no chão, quando eu estive caída, quando eu estava mal, quando eu quis morrer, quando eu não quis saber de mim mesma, quer dizer, eu me reconstruí e isso me custou muito trabalho, muito mesmo. E porque, bem, pela minha filha, porque ela precisa de mim. E não é que eu seja feliz, porque quando ela faz as coisas é como se fosse uma. Como se diz? Quer dizer, são 2 sentimentos, assim, super fortes, porque um é como a alegria, a satisfação e o orgulho de ver que minha filha consegue as coisas. Mas também é a dor de saber que quem deveria estar vivendo essas situações é a mãe dela, não eu, sabe? Na verdade, quem deveria aproveitar esses momentos lindos com a filha é a minha filha. Quando a bebê foi diagnosticada, o mundo desabou para minha filha. Minha filha perguntou: mãe, o que faço? O que faremos? E a menina? E, sabe? Quer dizer,
Se ela visse tudo o que sua filha conseguiu fazer e tudo o que ela conquistou, minha filha seria feliz com sua bebê. Mas graças a tudo isso que eu trabalhei e tive que fazer, é que agora, neste momento, eu posso me posicionar de forma mais firme diante da vida. Essa experiência ocorreu nos dias 14, 15 e 16 de abril há 3 anos. Quando recebi a ata informando o término e vi a data, eu compreendi muitas coisas. Na verdade, foi uma queda. Que minha irmã não ia voltar. Que foi o primeiro baque para mim, que minha irmã já não ia voltar. Porque ainda existia como um sonho, sabe? De ver minha irmã abrir a porta ali, xingar um ao outro ou falar coisas. Olha, essa lembrança e esse desejo já não existem. Tenho consciência de que minha irmã não está mais aqui. Segundo, tirar a culpa de mim. Terceiro, perdoar. Quarto, transcender. Que é como o mais complicado para mim. Ou foi o mais complicado. Eu vivo em paz, eu vivo tranquilo, digo. Vejo fotos, mensagens e publicações dela de repente. Apesar do temperamento forte da minha irmã, ela realmente a amava. Sou muito carinhoso, gosto de abraçar e beijar. E minha mãe, ela já não. São do tipo, me deixa. E sabe? Vejo as postagens e mensagens que minha irmã me enviava. É como um consolo dela. Tanto amor, sabe? Né? Isso me preenche e é com isso que eu fico. Porque ver minha sobrinha... Eu sei que em algum momento, porque mamãe não é eterna... Estou ciente disso e sei que em algum momento terei alguma tarefa com a menina. E eu tenho que me preparar para isso. Viver. Ficar preso ao passado impede nosso progresso. Não esqueça de onde vem, pois ao esquecer, quem será você? Você falha como humano, mas a questão de transcender para mim foi muito complicada, sim, porque realmente foi muito complicada. Mas hoje, eu lembro da minha irmã com muito amor, lembro dela com alegria, porque ela era assim. Então, para ela, o que eu sempre digo a mesma coisa aqui. Que eu a amo com toda a minha alma. Que ela sabe quem é a minha menina. E que o bebê dela que ela está vendo, que a menina dela é uma menina muito feliz, mimada e birrenta, igual a ela. Que ela fique tranquila, que todas as decisões que eu tomo sempre são pensando em você, meu amor. Já te falei isso antes? Um dia eu gostaria o quanto antes, né? Mas por causa do seu bebê tenho que ficar aqui, meu amor. Mas um dia, meu amor, um dia. Nós vamos nos encontrar. Você vai me abraçar, né? Você dirá, eu te amo, senhora, e me dará novamente aqueles beijos maravilhosos. Dava? E aqueles abraços tão lindos que você me dava, meu amor. Um dia vamos estar juntas nessa parte do universo tão maravilhosa em que você está. A vida não é eterna, meu amor, aqui. Eu sei que você está bem onde está. Eu estou vivendo esse sonho que chamamos de vida, mas um dia vou acordar ao seu lado, minha preciosa, um dia, minha menina. Eu te amo, meu amor, eu te amo. Porque mesmo após 5 anos, todos os dias, vem a lembrança e ainda está lá a dor. Isso é para hoje e sempre, está claro para mim. E de verdade, não te peço que talvez apoie, celebre ou colabore na luta. Mas ser um pouco empático, não que aceite empatia, apenas solidariedade. Pode ajudar muito a mudar nossa sociedade, porque se hoje em nosso país estamos como estamos, é porque as mortes foram normalizadas. Hoje só dizem, mataram fulano lá. Ah, então tá. Ou seja, assim, as pessoas já normalizaram nossa moral, nosso jeito de pensar já está acostumado com o fato de que matam gente todo dia.
E por isso acontece como se nada tivesse acontecido. Não podem julgar, criticar, apontar ou revitimizar uma história que não sabem como foi contada, como foi escrita. Cada um de nós tem a sua própria história. E eu não cometi erros porque eu fui má, quer dizer, porque eu também tenho uma história por trás de mim. Eu também vivi coisas, eu também sofri coisas. E essas coisas me levaram a cometer erros. Sabe? Tipo, eu sempre falei de verdade pra vocês. Tipo, parem de justificar os assassinos, parem de justificar os agressores. As mulheres não são assassinadas por como vivem, as mulheres não são assassinadas por como são ou pelo que fazem. Não tem nada a ver com o código de endereçamento postal, não tem nada a ver com o nível acadêmico, não tem nada a ver com onde você mora ou os princípios que sua família te dá. Não justifiquem a violência, que não justifiquem e não continuem culpando as mulheres por serem violentadas, por desaparecerem ou por serem assassinadas. Parem de culpar as mulheres. Nós não temos culpa de sermos mortas, de sermos sequestradas, de sermos desaparecidas, de sermos estupradas, de sermos assassinadas. Nós não temos culpa. Isso é o que eu sempre quis fazer, que as pessoas entendam. Então, para quem quiser me seguir, eu tenho conta no TikTok, no Facebook. Estou como Tereza Calvo. Porque, além disso, eu tenho uma associação civil. Foi por causa disso que criei uma associação civil. Apoio ao setor vulnerável, especialmente mulheres vítimas de violência, com o projeto Filhas Sem Mãe, Mães Sem Filhas, Mulheres Livres de Violência. A associação civil já é uma associação civil constituída, já é legal e eu trabalho apoiando mulheres em situação de violência. Então, no TikTok vocês me encontram como Tereza Calvo e no Facebook também estou como Tereza Calvo. Se você chegou até este ponto do vídeo, seria de grande ajuda se você se inscrevesse, porque falta relativamente pouco para chegarmos a 1 milhão de seguidores. E também lembre-se que existe o canal secundário chamado Muitos Não Mistérios, Pepe Mistério. E se você quiser aparecer em um desses vídeos, seja porque você passou por alguma injustiça, ou é uma mãe à procura, ou tem, sei lá, um trabalho diferente, você pode me mandar uma mensagem pelo Facebook, onde você me encontra como Pepe Mistério. No Instagram sou Pepe Mistério Documentários ou Pepe Mistério México, ou pelo e-mail correio é pepemisterio.com.mx.